Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, que acompanha a sessão, a moção colocada pelo vereador Zé Dias, moção importante, pela qual já parabenizo o vereador, porque essa questão de substituição tributária, adotada em muitos estados, aqui em São Paulo tem acontecido isso, ela de fato tem gerado prejuízo para, especialmente, os micro, e pequenos empresários que adotam o simples como forma de tributação, junto à Receita Federal. O que acontece? A substituição tributária é uma antecipação, você paga no início da cadeia produtiva todo o imposto que aquele produto vai gerar na sua cadeia. Você antecipa e quem está lançando primeiro, ele vai reter todo esse valor, ele vai recolher e isso facilita a fiscalização, o controle por parte do Estado em relação aos tributos. É um meio de facilitar a fiscalização, porque ele vai ser retido anteriormente e depois os demais vão pagar na cadeia produtiva, mas ele é retido e é pago ao Estado primeiro, antecipadamente na cadeia produtiva. O que acontece? Quem adota o sistema, o Simples Nacional, ele tem um sistema de tributação diferenciado, adotado ainda no governo do Lula, em 2006, que permitiu uma simplificação na cobrança tributária das empresas optantes pelo Simples, e elas têm vantagens tributárias no sentido de promover o empreendedorismo. Hoje nós sabemos que as micro, pequenas e até as médias empresas geram 52% dos empregos do país, e 40% da massa salarial vem desse segmento. Portanto, há necessidade de se estimulá-lo através, inclusive, do ponto de vista tributário. Acontece que, com a adoção da substituição tributária, o recolhimento ali no começo da cadeia do produto, por parte das micro e pequenas empresas, ele se dá através do valor estimado, o valor agregado estimado, e isso não leva em conta que é uma micro e pequena empresa, ela paga igual qualquer outra empresa pagaria esse imposto. Então, isso eleva o custo da tributação para as pequenas e microempresas, além de que ele tem que antecipar o recolhimento, e nós sabemos que o recurso que dispõe uma pequena e uma microempresa não é igual de uma grande, então ele antecipa um recurso que ele não tem, recolhe esse imposto e recolhe maior do que ele deveria, porque hoje, pelo Simples Nacional, essas pequenas e microempresas recolhem pelo faturamento. Em cima, é uma porcentagem em cima do faturamento ou do valor real da venda. No caso na primeira faixa da tabela, é 1,25% que essas empresas recolhem, as micro e pequenas empresas. Agora, no caso da substituição tributária, isso se eleva para 3,6%, porque eles vão ser enquadrados como qualquer outra empresa, perdendo os benefícios previstos pelo Simples Nacional. Então, essa é uma discussão que, de fato, é importante, nós temos que fazê-la junto ao governo do Estado, para rever essa forma de cobrança dos tributos, porque a pretexto de se simplificar a tributação e o controle, a fiscalização do governo do Estado, você prejudica aquele pequeno empresário, o lojista, o comerciante, que, como eu falei, são os que mais geram empregos e são prejudicados na lógica de uma cobrança que meramente simplifica a forma, facilita para o Estado, mas que traz prejuízos para esses empresários. Portanto, a moção é muito bem-vinda e é uma discussão que nós temos que fazer no governo do Estado com relação à substituição tributária. Não podemos inserir as empresas do Simples nesta mesma lógica. E, além de que, é claro, o sistema tributário brasileiro como um todo carece de uma grande reforma, uma reforma que adote um sistema progressivo para a cobrança de tributos. Hoje o que nós temos é quem está na parte mais baixa, com menos renda, com menos recursos, paga mais imposto proporcionalmente do que os mais ricos, do que as grandes fortunas. Nós temos, então, os trabalhadores, as pessoas mais pobres e as pequenas e microempresas pagando mais tributo proporcionalmente do que as pessoas mais ricas, do que os grandes tributos, do que as grandes empresas pagam. Então, há que se adotar uma reforma tributária ampla, que apresente não um modelo regressivo como é hoje, mas sim um modelo progressivo, que beneficie os trabalhadores, as micro e pequenas empresas, e que as grandes empresas, os ricos, as grandes fortunas, paguem de acordo com as suas condições. Então, a reforma tributária nesse sentido, mas uma das medidas que pode ser adotada rapidamente é mudar esse regime de substituição tributária, de antecipação na cobrança dos tributos, que tem sido prejudicial para os pequenos negócios, e nós somos
defensores deles, porque nós sabemos da importância para a economia do país, para a geração de emprego e para a geração de renda dos trabalhadores. São essas minhas palavras, senhor presidente. Paulo Malherba, muito obrigado.